Salve galera, conforme prometido, vamos lá. Vamos falar agora a dica número 3 de como a gente pode estudar na prática agora com o Docker, o que ele pode agregar durante os nossos estudos de LPI, seja LPI 1 ou LPI 2. Primeiramente a gente vai ver uma instalação aí de como a gente pode fazer a instalação do Docker, e depois a gente vai trabalhar com as imagens que estão de acordo com a documentação da prova da LPI, que é baseada em comandos Debian e comandos Red Hat CentOS. Beleza? Então vamos à prática. Dentre as formas que tem de a gente fazer a instalação, a mais trivial é a gente instalar no nosso próprio sistema operacional, né, o Docker. É uma instalação tranquila, não tem nenhum problema. E nem gera problema na execução dos containers quando a gente estiver falando do container de Debian, quando estiver falando do container de CentOS. Então a primeira e mais fácil e mais rápida seria no seu sistema operacional, seja ele Linux ou Windows, de acordo com o manual tem um procedimento de instalação. Depois dele você poderia fazer uma instalação de uma máquina virtual, subir um VirtualBox, baixar uma ISO, fazer toda a instalação lá Next Finish, depois fazer toda uma configuração de rede e fazer uma instalação do seu Docker para você poder trabalhar. Uma outra opção que tem e é que eu acho mais interessante é o Docker Machine, e por fim a gente tem o Vagrant, dentre outras várias formas que a gente poderia fazer isso. Por que eu trouxe o Docker Machine? Porque dentro do Docker Machine ele tem uma particularidade que eu achei muito interessante, que tem alguns drives que você pode criar máquinas não só localmente através do drive do VirtualBox, mas você pode criar também tanto na Amazon quanto na Azure, na DigitalOcean. Você pode instalar, por exemplo, no VM, e isso te dá uma mobilidade muito grande de você escalonar, de você montar ambiente de forma rápida. Então por isso que eu escolhi essa opção e acredito que ela seja bem tranquila de fazer. Então vamos lá, vamos seguir o manual. Conforme eu já falei aqui, são os drives de onde pode ser feita a instalação. E eu utilizei aqui, como eu estou usando o meu sistema aqui na documentação, Docker Instalação no Machine. Ele fala se você tem um macOS, se você tem um Windows e se você tem Linux. No meu caso aqui, como eu estou usando o Linux, a instalação é super simples. Copiou, pregou, Enter, instalou. Como eu já instalei, não vou fazer essa instalação. O que acontece? Outra coisa é a execução do Docker Machine. Qual que é a grande vantagem que eu vejo dele? A grande vantagem é você pode executar o Docker Machine você pode executar o Docker Machine e como ele já traz uma imagem customizada, facilita o seu trabalho, entendeu? Você não tem que ficar configurando máquina e tal. Então eu vou aqui Docker Machine e vamos ver como é que está a máquina que eu tenho. Como eu já executei, você poderia primeiro dar um Docker Machine Create VirtualBox, ele ia lá pegar uma imagem, baixar. Como eu já fiz isso, para você executar é Docker Machine Start VirtualBox. Como a minha já está startada, o que eu vou fazer agora? Eu vou agora dar um SSH e vou conectar nela. Então esse vai ser o pronto. Aqui eu já estou na minha máquina prontinha, customizada, prontinha para eu fazer o que eu quiser. Vou entrar dos dois lados porque eu quero eu quero mostrar a instalação dos pacotes simultaneamente, tanto faz seja no CentOS ou no apt-get. Vocês vão ver como é que é bem legal para poder estudar. Então vamos lá, mesma coisa, como eu já estou com ele rodando na minha máquina, Docker Machine SSH, pelo nome ele vai conectar, já estou dentro, beleza. Então como eu falei, ele já sobe uma versão prontinha de Docker, a última versão estável, então é bem bacana para vocês trabalharem. Vamos lá, qual que é o primeiro passo para a gente fazer aqui? O primeiro passo a gente vai baixar as imagens. Vamos ver se eu já tenho algumas imagens. Do Images, eu já tenho uma imagem de Debian e tenho uma imagem de CentOS. Como é que essas imagens vieram parar aqui, né?
Essas imagens elas ficam no repositório público no GitHub, e sempre que você baixa ele traz a última versão lá do sistema operacional, e aí você pode baixar. Como é que a gente faz? Docker pull e o nome da imagem, por exemplo, Ubuntu. O que ele vai fazer? Ele vai lá no repositório oficial, vai baixar uma imagem, e daqui a pouco, quando a gente der um docker images, vai aparecer uma imagem do Ubuntu aqui. Então ele está baixando ali, assim que ele terminar, ele lista. Vamos lá? Então tá lá, ó, tem uma Ubuntu, tem uma Deb e tem uma CentOS. Tá, conforme eu falei, a gente tem que estar sempre à luz dos manuais oficiais e as instruções da prova de certificação. Não adianta você ficar viajando, procurando conteúdo. Cara, aqui é o norte, é a orientação do que você precisa estudar. Aqui contempla todo o conteúdo da prova. E eu escolhi a instalação de pacote porque ela tem algumas peculiaridades entre uma distribuição e outra. Então vamos começar aqui pela distribuição do Debian. Então vamos lá, a gente está estudando aqui, ele vai falar como é que install, upgrade, uninstall, os pacotes utilizando os repositórios. Como é que você encontra um pacote, como é que você obtém um pacote. E aqui embaixo a gente tem alguns comandos que você precisa saber para executar a prova. Então vamos lá, estou de Debian. Pô, os comandos basicamente é apt-get update, ele vai atualizar a minha lista de apt menos antes que eu me esqueça, o que acontece? O que aconteceu? Eu estou dando um apt em uma máquina que eu ainda nem executei, não vai funcionar. Então o que acontece? Se eu der aqui um docker ps, eu não tenho nenhuma máquina, nenhum container rodando. Esse é o problema. Tá, eu falei para vocês que desse lado aqui eu ia executar Debian. Então eu tenho um Debian. Então como é que eu executo? Dou um docker run menos it de forma interativa, qual a imagem que eu quero executar, e eu já vou cair para dentro dela com um /bin/bash, que eu vou poder executar os meus comandos. Ou seja, desse lado aqui eu estou de Debian, desse outro lado aqui eu vou executar um CentOS, certo? Olha que legal, estou rodando aqui, ó. Se eu der aqui um cat /etc issues, eu estou de CentOS, eu estou de Debian desse lado, e desse lado aqui eu estou de Red Hat Release CentOS versão 8. Tá, vamos lá testar alguns comandos só para vocês terem uma ideia. Então, para mim atualizar a minha lista de repositório, apt-get update. Esse update é diferente do update daqui. Se eu der um update, ele já vai fazer a atualização do meu sistema operacional. Aqui eu só atualizei a lista. Se eu quiser fazer um upgrade do meu sistema operacional, eu tenho que dar um apt-get upgrade. É diferente. E aqui, quando você dá um update, ele já faz a instalação, baixa a chave, né, de sites confiáveis, aquela coisa toda. E aí ele faz a instalação. Aqui eu já atualizei, do outro lado lá também já atualizei. Tá, como é que eu instalo um pacote? Eu vou instalar aqui um repositório, que é muito comum que a gente instala. E como é que eu procuro, né? Quando eu não sei, eu vou dar um search epel, por exemplo. Eu não sabia o nome do repositório. Eu vou colocar esse repositório aqui, ó. Instalação de repositório. Install. Se eu vir aqui, der um epel, ele vai fazer a instalação desse repositório. E aí o que acontece? Agora vamos fazer uma instalação de pacote. É a mesma coisa dessa instalação desse repositório. Eu fiz uma instalação de um pacote chamado epel. Agora eu vou daqui desse lado aqui eu vou de i1 install, por exemplo, htop. Digitei errado. i1 htop. E aí eu já vou confirmar para ele instalar. E aqui como é que eu instalo? Apt menos. Se eu quiser procurar um pacote, apt menos cache search e o nome do pacote, htop. Ele tem aqui um pacote, você vem aqui e dá um apt install htop. Então se a gente for aqui, o htop está instalando aqui também.
Se eu der aqui um htop agora, tá lá htop. Se eu der um htop do outro lado, tá lá do outro lado. Beleza? Sair aqui. E como é que eu removo um pacote na distribuição do Debian? apt. E se você não souber qual que é o comando, apt, ele vai te listar. Ah, eu quero remove. Então você vem aqui, dá um apt remove e o nome do pacote, htop. Ele vai apagar. Se eu der aqui um htop, não tem mais htop. E aqui, como é que eu removo? Yum remove htop. Ele vai lá, pede a confirmação, removido htop. Bem, como eu falei para vocês, isso aqui é só uma demonstração. Se depois vocês quiserem, eu posso começar a aprofundar mais no detalhe da prova. Mas enfim, isso aqui era para vocês terem uma ideia e ter tranquilidade de você estudar sem medo de prejudicar a sua máquina base, testando todos os comandos de Linux. O que eu quero dizer com isso? Eu estou aqui dentro das máquinas. A partir do momento que eu der um Ctrl D e Ctrl D aqui, eu matei as máquinas e tudo aquilo que eu fiz, ele se perde. Então se a gente for olhar aqui, não tem mais nada. Então, se a gente olhar aqui, eu não tenho mais máquina rodando. Se eu quiser executar, eu executo de novo e faço toda a minha sequência de comando. Galera, basicamente é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Isso é uma breve demonstração de como vocês podem estudar para LPI. E eu acredito que isso aí possa facilitar demais a vida de vocês. Eu já estudei para a prova de forma diferente, mas essa forma aqui eu acho que ela é bem interessante e bem produtiva. Até a próxima e valeu!